Fala, jovem senhor, jovem senhora, jovem, certinho? Sou o Ricardo e esse é o canal O Cinquentão. Bem, hoje gravar um vídeo falando sobre cinema, mas antes não posso esquecer de pedir para você inscrever-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho para as novas notificações. Lembrando você também, não esqueça de ajudar o nosso amigo Anthony, que ele precisa de um medicamento para a sua AME. Ele tem AME e precisa desse medicamento o mais rápido possível. Esse medicamento tem que ser tomado até os 2 anos de idade, ele já está com 1 ano e 6 meses. Então, por favor, a quantia que você puder ajudar já vai ser de boa ajuda. E mesmo se você não puder doar, não puder ajudar, só o fato de você compartilhar o vídeo, esse vídeo ou os outros vídeos que eu tenho no canal, já ajuda para que outra pessoa que possa, ela vá ajudar, tá bom? Dado o recado, vamos pro vídeo? Bem, o vídeo é vídeo, como eu falei, sobre cinema. E quem me pediu, vou ler aqui, a inscrita, a Eliana Silveira, ela botou assim: você poderia fazer um vídeo falando dos filmes de super-heróis e se na sua época tinha? Na minha época, eu acho que eu fui chamado de velho. Bem, minha amiga, então eu vou fazer esse vídeo falando dos filmes de super-heróis. Se na minha época tinha. Parece impossível, mas tinha. Bem, começando, vamos voltar um pouquinho. Era, na verdade, que eu lembre, né? Quando eu era criança, era mais a série do Batman e Robin. Você deve estar vendo imagens aí, aquela série dos anos 60. Na época, na verdade, a série é de 1966. E o que acontecia? Eu assisti essa série, eu já devia ter uns 7, 8 anos mais ou menos. Só que o que acontecia? Não é como tem hoje em dia. Hoje a gente tem serviço de streaming, é tudo mais rápido. Sai um filme nos Estados Unidos nesse ano mesmo já chega no Brasil, cinema ou serviço de streaming, né? Mas na época não. Na época era lançado um filme fora e às vezes levavam 2, 3, 10 anos para chegar até no Brasil. Era tudo muito devagar. Hoje em dia é mais rápido. Então, na época, que eu lembro bem, tinha a série do Batman e Robin de 66, né? Que eu assisti ali em 78, mais ou menos, 77, né? 78, mais ou menos. Tinha a série que era basicamente um derivado dessa série também, que era o filme do Besouro Verde, né? Tinha o Besouro Verde, que era o principal, era estilo um Batman, mas ele usava sobretudo e tal. E tinha o seu ajudante, que era o Kato. Até o Kato era o maior lutador de artes marciais que já existiu, que era o Bruce Lee. Ele que era o Kato, o ajudante do Besouro Verde na época, né, na série. É como se fosse um Robin, né? Começando aí, mais ou menos por aí. Aí tivemos a série do Hulk com o Lou Ferrigno, né, que era um fisiculturista, na época do Arnold Schwarzenegger, um cara enorme. Então não tinha nada de computação gráfica, era um cara mesmo enorme, muito forte, pintado de verde, né? Hoje em dia tem a facilidade da computação gráfica, então fica muito mais fácil. Mas na época não, na época o cara todo pintado de verde, aqueles efeitos toscos, né? Muito toscos, que para a época, para nós era uma maravilha. Até falando sobre computação gráfica, eu fico às vezes meio... o pessoal reclama, porque no CGI apareceu uma pintinha, ou apareceu uma coisinha. Olha, vocês têm que colocar na ponta do lápis o quanto é perfeito hoje em dia. Em comparação do que era na minha época, dos filmes que eram na minha época, vocês não têm noção. Não tem. Quer dizer, vocês podem ter noção, podem ir no Google e procurar, né? Até no próprio YouTube deve ter cenas do filme do Batman, do Homem-Aranha, que teve em 77, se não me engano, que era um Homem-Aranha bem fuleirinho, era uma coisinha ruim. Mas para nós, na época, era uma loucura, né?
E eu, sendo nerd, apesar de parecer um senhor de idade, né? Só pareço, mas eu sou jovem. Aham, sei. Sou um jovem senhor. Eu sou nerd de quadrinhos, né? Então, o que é de quadrinho, eu basicamente conheço muita coisa. E como eu já vinha da época de quadrinho, né, desde criança, na verdade, praticamente aprendi a ler com quadrinho, né? Então, quando começaram a aparecer os filmes de super-heróis, imagine para nós na época, né, que a gente só tinha o prazer de folhear as revistas e ler as histórias, de repente ver o super-herói ali, palpável, né, ao vivo, pode-se dizer, né, para nós era uma loucura, né. Depois, ali mais nos anos 90, nós tivemos um filme do Capitão América, foi em 1990, se não me engano. Era um filmezinho bem ruinzinho, filmezinho ruim, só que aquela coisa, tinha uma coisa que hoje está começando a acontecer agora que está começando a acontecer, porque no início dos anos 2000, no caso, o primeiro filme de super-herói, vamos dizer assim, relevante, né, foi o filme dos X-Men, em 2000, do Bryan Singer, que foi, pode-se dizer que foi o primeiro filme de super-herói relevante mesmo, foi os X-Men. E aí a grande decepção, a decepção do pessoal mais antigo, né? Os uniformes. Aquelas roupas pretas de couro, né? Ai, meu Deus, que coisa. Tínhamos todos os super-heróis ali, né? A família X-Men, o Cíclope, ou Ciclope, não sei como você gosta de chamar, Wolverine, Tempestade, e os mesmos poderes, né, dos quadrinhos. Para nós aquilo foi maravilhoso, mas os uniformes... Ai, que coisa chata. Bem, mas parece que está começando a mudar, que de alguns filmes para cá, principalmente Homem de Ferro, que na verdade era um personagem B da Marvel, né? Hoje em dia fala-se em Homem de Ferro, Homem de Ferro, mas na época o Homem de Ferro era um super-herói da série B da Marvel, era aquele, né? Não tem nada para lançar, vou lançar alguma coisinha do Homem de Ferro, porque, né? Porque na época mesmo de quadrinhos, os mais relevantes o que eram? Homem-Aranha, Batman e Superman. Esses eram os principais, né, em termos de super-heróis de quadrinhos, né, que depois foram levados para o cinema. Bem, mas aí eu já estou me adiantando. Voltando um pouquinho, aí em 78 nós tivemos o que foi, na época, para a época de super-herói, foi o marco, né, que foi o primeiro filme do Superman com Christopher Reeve. Aquele filme foi... Meu Deus, só de imaginar você ver na tela um homem, né? Não era um desenho animado, não era um desenho feito em papel, mas um homem voando, né? Entre aspas, né? Voando. Para nós, aquilo foi maravilhoso, foi de explodir a cabeça de todos, né? E aí vamos mais para frente um pouquinho, né? Aí vamos nesses filmes nessa pegada, né? Incrível Hulk e tal, que Homem-Aranha, e não é aquilo tudo, né? E aí nos anos 2000 que começaram uns verdadeiros filmes de super-herói, começando com os X-Men ali em 2000, né? Do Bryan Singer. Depois tivemos a trilogia deles, que particularmente eu gostei mais do primeiro, né? Teve Wolverine Origins, que foi uma porcaria, mas isso não vem ao caso. E aí, uma hora depois, pense, né? Você se botando no meu lugar. Um cara já com os seus 30 anos, né? Nerd de quadrinhos. De repente você vê um filme de super-herói com os efeitos especiais mostrando os poderes, né, deles como se fossem realmente verdadeiros. Aquilo
foi demais. Para o amante de quadrinho da minha geração, aquilo foi a realização de um sonho, né? Eu tenho 50 anos, você sabe muito bem disso, mas eu não perco nenhum filme de super-herói. Toda vez que tem um filme de super-herói, eu vou assistir, porque remete à minha infância, o que eu não tive, né? O que vocês têm, né? O pessoal que é o jovem, né? De hoje em dia, que nasceu na época dos X-Men e agora está com 20 anos, né? Então, viveu a vida inteira com filmes de super-herói, com CGI, e eu não. Eu já venho de uma leva muito antiga, que antes era só quadrinho, e depois começaram a vir os filmezinhos, vamos dizer assim, lado B, né? Claro, na época era o que tinha, né? O que nós tínhamos de efeitos especiais era aquilo. Então, a maioria dos efeitos eram práticos, aí eram efeitos com defeitos, né? Efeitos com defeitos. E não era o que nós temos hoje em dia com a tecnologia na base de CGI e computadores, hoje não chega nem perto. E aí tivemos uma explosão de filmes de super-herói, né? Aí tivemos Quarteto Fantástico, Batman, os filmes novos, né? Principalmente do Nolan, né? Batman, X-Men, que eu já falei. Tivemos Thor, Vingadores, Aquaman, Superman, já na nova geração, Liga da Justiça. Então, de 20 anos para cá, né? 20 anos para cá, para o amante de cinema, de filme, de super-heróis, né? Tá cada dia melhor, tá cada dia aquela nata, aquela coisa. Tem alguma coisa que me desagrade? Algumas coisas sim. Os uniformes, né? Estão começando a ficar parecido com o que nós temos no quadrinho. Porque tem aquela coisa, o pessoal pensa assim, não, mas que hoje em dia tem que ser uma roupa mais realista. Por que realista? Super-herói não é real, é ficção, é imaginação. Então, como ele não é real, por que os uniformes deles não podem ser aqueles uniformes coloridos, bacanas, que nós tínhamos, que temos ainda, né, nas HQs? Por que não? Por que tem que ser uma roupa preta, de couro, estranha? Os filmes do Nolan, do Batman, se eu disser para você que eu não gostei, eu estou mentindo. Se eu disser para você que eu amei, também estou. Em primeiro lugar, não gostei do uniforme do Batman. Me desculpe, essa é a minha opinião. A minha opinião, né? Não gostei. Achei muito armadura, muito... E sem contar, nada contra o Christian Bale, que é um baita de um ator, né? Um baita de um ator, só que não tem porte físico para ser o Batman. Porque quem acompanha quadrinhos, né, sabe que o Batman é um super atleta, né? É o maior detetive da Terra, mas também é um super atleta. Condicionamento físico, porte físico, né? Entre outras coisas. Então, o Batman do Nolan, em termos de roteiro, de filme em si, é muito bacana. Não gostei do uniforme. Desculpe dizer, mas sou franco. Não gostei. Depois dos filmes O Homem de Aço, né? O Homem de Aço com o Henry Cavill, ou Henry Cavill, não sei como você fala, eu chamo de Henry Cavill. Então, com o Henry Cavill, eu já achei bem bacana, eu já gostei, porque mostra realmente um cara de porte avantajado, um cara musculoso, porque nos quadrinhos é assim. Então, às vezes, essas pequenas coisas que me incomodam, tipo, você mudar muito a origem de um personagem. Por que mudar a origem? Por que a origem não pode ser a mesma? Para as novas gerações. Então, mas mostre então para as novas gerações como era, né? Porque para existir o presente e o futuro, precisa existir o passado.
O passado não pode ficar para trás, né? Então, claro, às vezes tem que adaptar alguma coisa que é para o cinema. Então tem que adaptar, porque algumas coisas mudam, concordo, né? Mas quando muda muita coisa, e às vezes na mudança você acaba perdendo a oportunidade de deixar até a história mais legal. O filme da Capitã Marvel, eu achei um filme bacana, achei legal. Achei que a Brie Larson combinou com a Carol Danvers, que é a protagonista da Capitã Marvel. Só que deixaram para querer mudar um pouco a origem dela, perderam a oportunidade de mostrar um outro personagem da Marvel, que é muito legal, que é o Capitão Marvel, né? Capitão Marvel, né? Mas só que se falava sempre Marvel, que deixou de aparecer, porque na verdade a origem da Capitã Marvel vem através do Capitão Marvel, tanto que ela se torna depois a Capitã Marvel para homenagear o Capitão, né? Então essas coisas que às vezes fica meio, sabe, meio estranho. Tem heróis que já não mudaram muita coisa, tipo o Batman é uma origem que não dá para mudar muita coisa, né? Pode dar uma pincelada aqui, outra ali, mas não dá para mudar muita coisa. Superman não tem como como mudar e tal, e por aí vai, né? Aí dos filmes mais atuais, um dos filmes que eu gostei foi o Aquaman, com Jason Momoa. Bacana, legal, achei muito legal o filme, principalmente no final, quando ele aparece com o uniforme, que é o uniforme que o Aquaman dos quadrinhos usa, né? Aquele amarelo, né? Amarelo com botas verdes e tal, luva. Achei joia. Para quem é fã de quadrinhos, nerd de quadrinhos, legal, adorei. O Batman do Ben Affleck, eu já gostei mais do Batman do Ben Affleck do que o Batman do Nolan, porque é um cara parrudo, é um cara grande, é um cara forte, quer dizer, então tem todas essas coisas, né? E até criticaram muito quando saiu o filme do Batman, porque ele era muito violento e tal. Olha, ei, você não lê quadrinho, né, para reclamar do Batman. O Batman é violento, ele sempre foi violento. Porque o Batman não mata, realmente o Batman não mata, mas houveram ocasiões que ele matou. Outra, você tem que entender às vezes o contexto da história. Olha o Batman que foi feito, né? Já era um Batman mais velho, mais maduro, que já havia passado pelo falecimento do Robin nas mãos do Coringa, um cara completamente já surtado. Então tem que às vezes entender o contexto da coisa, né? Então, mas para mim, particularmente, essa é a minha opinião, o Batman do Ben Affleck, para mim, é o melhor ainda. E aí, claro, tivemos vários filmes bacanas. Os filmes dos Vingadores, todos eles eu gostei de todos eles. Todos eles eu achei, não tem nem o que falar. O Ultimato mesmo foi só em ver aquela galera toda reunida e no final o Capitão América levantando o martelo do Thor, né, e dando aquela surra legal no Thanos. E, claro, a frase que ele sempre falou nos Vingadores, ele como líder, né? Vingadores, avante, né? Avengers Assemble, né? E Vingadores avante era o que ele falava no quadrinho. Então, se está respondido a sua pergunta, nossa amiga, que eu esqueci, Eliana, está respondido? Então, gosto de filmes de super-heróis. Adoro, porque eu sou um nerd de quadrinhos e tínhamos filme de super-heróis na minha época. Tá joia? Bem, isso foi uma pincelada para não ficar uma coisa muito longa, muito chata, e porque tem gente que não gosta e tem gente que gosta. Eu, particularmente, eu adoro. Então não se esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações
E por favor, não esqueça, dá uma olhadinha lá embaixo, na descrição do vídeo, tem todos os canais para você ajudar o nosso amigo, o Anthony, que tem AME, tá bom? Lá tem até o Instagram dele. Quiser acompanhar a vida dele, ver como é que estão as coisas, adiciona ele lá no Instagram e segue ele, tá bom? Então, muito obrigado, fique com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Tô indo embora, tchau, fui!